Olá a todos, eu vou tentar gravar um pequeno vídeo aqui, aproveitando um momento que eu tive de isolamento nesses últimos dias. Tentarei gravar algumas mensagens, alguns estudos, algumas reflexões que talvez já tenha estudado com os irmãos da igreja e tentar transmitir isso aqui em uma forma de vídeo para tentar levar conhecimento a outros irmãos também e talvez enriquecer a sua vida espiritual. Esse é o meu objetivo, mas também nós podemos trocar ideias, trocar interpretações, talvez você pense diferente daquilo que eu digo aqui e nós podemos tentar estar aprendendo juntos através desses vídeos, ok? Tentarei gravar alguns vídeos daqui para frente em uma sequência falando a respeito do nosso Senhor Jesus. E tratarei de algumas características que o nosso Senhor tem e que nós podemos aprender, talvez algumas que a gente já conheça e saiba como tabu, mas que não saiba ver na palavra de Deus onde essas características são mostradas. Hoje, então, nesse vídeo, iremos analisar um pouco, então, da filiação do nosso Senhor Jesus. Quando ela começou, a partir de que momento o Senhor Jesus se tornou filho de Deus e o que significa ele ser o filho de Deus? Será que ele foi gerado em algum momento? Será que ele passou a existir em algum determinado período de tempo? Ou será que ele era outra coisa e depois ele passou a ser o filho de Deus? Vamos tentar analisar isso à luz da palavra de Deus. Então vem comigo, talvez seja muito interessante para você também. Okay? Por mais que você pense que isso é um assunto que não tem muita relevância, ou o que isso vai diferenciar na sua vida, saber a partir de qual período o Senhor passou a ser filho de Deus, ou o que o tornou filho de Deus, isso tem sim muita relevância, principalmente quando você é um cristão. Primeiro porque a palavra de Deus é clara em nos afirmar todas as características do nosso Senhor Jesus, né? Ou pelo menos aquilo que nos foi revelado. E se nós afirmamos qualquer coisa que não está na palavra de Deus, nós estamos indo contra a veracidade da Bíblia. E isso, então, tem um problema muito grande, porque a base da nossa fé é, claro, a palavra de Deus. Tudo que nós conhecemos a respeito dele está ali. Então, se eu afirmo algo diferente do que está na palavra de Deus, eu coloco em xeque ou talvez eu negligencio a verdade das Escrituras. Um outro problema também é encontrado na afirmação da existência da Trindade. Se Deus, ele é triuno, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, cada um tem o seu papel e a sua função. Se eu digo que a partir de um certo momento o Senhor Jesus passou a ser o Filho de Deus, eu quebro, né? Vamos colocar isso aqui entre aspas, eu quebro com a doutrina da Trindade, porque como então irei afirmar às pessoas que o Senhor Jesus nem sempre foi o Filho? Então qual era o seu papel na Trindade antes de ser Filho? E não existem explicações bíblicas para isso. Um outro problema que nós encontramos também é para explicar a paternidade de Deus. Se o Filho nem sempre foi Filho, então Deus nem sempre foi Pai, e aí nós encontramos mais um problema para explicar Deus. O último ponto, né, que nós podemos ver como uma implicação desta doutrina é a afirmação da salvação. Sabemos que a salvação é baseada em que o Pai enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Se ele não era filho antes de receber a sua missão de nos salvar, como ele poderia receber essa missão? Quem recebeu essa missão foi outra pessoa e depois foi designado o Senhor? Não existe lógica e logo a salvação também é colocada em xeque por conta de uma afirmação errada. Ok, as Escrituras também nos informam ou nos instruem a estarmos estudando a respeito do Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês um pequeno texto que está em 2 João. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aqui João está tratando um pouco a respeito das doutrinas que diziam a respeito de Cristo. E nós vemos a importância de estudar essas doutrinas à luz da palavra de Deus. Por quê? João classifica
em 3 grupos aqueles que não estudavam as doutrinas de Cristo. O primeiro grupo são aqueles que não contam a verdade a respeito de Cristo. São aqueles que contam inverdades, coisas que não estão na palavra de Deus e não foram ditas por Ele. Pessoas que, entre aspas, inventam coisas a respeito do Senhor Jesus e dizem coisas que não são corretas a seu respeito. Pessoas que, de certo modo, vão longe demais na sua interpretação bíblica e falam coisas que não são verdades a respeito de Cristo. João classifica essas pessoas como não são cristãs, elas nem têm parte com Deus, justamente porque elas afirmam inverdades, elas prevaricam da doutrina de Cristo. Em segundo lugar, João vai falar a respeito daqueles que não levam consigo a doutrina de Cristo, ou seja, aqueles que são ensinadores, têm o dom, ou até mesmo um cristão que não é um ensinador, mas que não fala a respeito de Cristo. Não leva consigo a doutrina e a verdade a respeito de Cristo. E João diz, olha, essas pessoas nem devem ser recebidas no meio da igreja. Elas nem devem ser recebidas em casa. As casas antigamente eram os locais de reunião. Era onde as pessoas se encontravam para reunir e ouvir a palavra de Deus. E João está dizendo, olha, se essas pessoas não trazem com elas a verdade de Cristo, se elas nem falam a respeito de Cristo, elas nem devem ser aceitas no meio de vocês. Então existe uma responsabilidade muito grande em falar de Cristo às pessoas. E em terceiro lugar, João vai dizer também a respeito daqueles que se tornam cúmplices por apoiar irmãos que não falam de Cristo ou dizem coisas erradas. Essa também não é uma prática que deva ser a do cristão, ou seja, existem diversas implicações bíblicas, naquilo que nós deixamos de estudar a respeito do Senhor Jesus. Eu disse no início que nós estudaríamos a respeito da filiação de Cristo. Eu quero deixar claro desde aqui, de acordo com as Escrituras, Jesus Cristo, ele sempre foi o Filho de Deus. Sempre foi o Filho de Deus. Só que, na palavra de Deus, nós não temos uma expressão clara para dizer o eterno Filho de Deus. Nós não encontramos isso em nenhuma das traduções, mas dentro das interpretações bíblicas de cada relato do Senhor Jesus, nós podemos perceber que ele sempre foi o Filho de Deus. Porém, existem 2 escrituras que eu considero mais problemáticas para que possamos entender a filiação de Jesus para com o seu Pai. E nós vamos analisar rapidamente essas 2 escrituras e tentar explicá-las da melhor forma possível para que você entenda também que ele era o eterno Filho, ele é o eterno Filho de Deus. A primeira escritura, então, que vamos analisar é Lucas, capítulo 1 e o versículo 35. O anjo Gabriel está falando com Maria, anunciando o nascimento do Senhor Jesus. E ele diz... E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ok. E aqui é um erro, vamos dizer assim, mais popular de tradução, Nós sempre devemos ter um cuidado muito grande com as traduções que nós temos. Não é errado você ter uma tradução diferente da palavra, mas procure sempre conferir em mais de uma das traduções antes de basear um pensamento, principalmente a respeito do Senhor Jesus. O que acontece nesse texto aqui é que em algumas traduções, eu não tenho uma tradução aqui que era traduzida dessa forma, mas em algumas traduções esse texto passou a ser traduzido de forma diferente. E as palavras do anjo Gabriel passaram a ser: por isso também o santo que de ti há de nascer passará a ser o Filho de Deus. Dando a ideia de que a partir do nascimento o Senhor Jesus seria o Filho de Deus, coisa que ele não era antes. Uma ideia completamente errada e que não tem a ver com o texto original. O verbo usado nesse momento é o verbo chamar. Então o anjo estava falando a respeito de como o menino seria chamado, não que ele passaria a ser o Filho de Deus, mas que ele seria chamado Filho de Deus, ok? Então esse texto aqui está nos mostrando que ele passaria a ser chamado
filho de Deus, não que ele passaria a ser o filho de Deus. Muito bem. Vamos ver então a nossa segunda escritura, que é um pouco mais complicada da gente explicar e entender como a eterna filiação do Senhor Jesus se encaixa dentro deste pensamento. Vamos então ler Salmos 2 e o versículo 7. Um salmo de Davi, e ele vai dizer as seguintes palavras: Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí nós temos um probleminha aqui para explicar esse texto. Por quê? Se o Senhor Jesus, em determinado momento, ele foi gerado, ele passou a ser o Filho de Deus, então a eterna filiação do Senhor Jesus ela poderia ser questionada. Mas nós precisamos entender cada uma das palavras aqui que Davi usou e também as outras referências em que ela foi usada para entendermos o pensamento do Espírito Santo em colocar isso no coração de Davi para que ele escrevesse. Primeiro eu quero analisar com vocês a expressão te gerei. Te gerei, ela é usada em alguns outros textos, ou as mesmas palavras são usadas em outros textos bíblicos, como por exemplo em Provérbios. Salomão usa essa mesma expressão para dizer que um dia gera seus próprios atos, ou que um dia gera suas próprias consequências. Mas nós sabemos que o dia ele não é responsável pelos eventos que acontecem ali, mas ele está apenas relacionado com os eventos que acontecem durante ele. Ou seja, te gerei é o mesmo que dizer que um está relacionado ao outro, ok? É uma expressão de relacionamento. Não significa que a partir de certo momento o Senhor foi gerado. A segunda expressão também usada por Davi, que impede um pouco a nossa interpretação facilmente, é a expressão hoje. Ele dá também um tempo, um momento. Se hoje ele foi gerado, então teve um dia onde ele passou a ter esse relacionamento com o Pai? E a resposta é não. Por quê? Observe comigo as outras vezes que esse texto aparece na palavra de Deus. Em Atos 13 e 33, os apóstolos pregando a respeito do Senhor Jesus, eles citam a sua ressurreição como um argumento para finalizar a sua mensagem e confirmar que o Senhor Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E finalizando isso, eles citam o Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu te gerei. Em segundo lugar, Hebreus 1,5 também usa essa expressão e Hebreus 5,5 também usa a mesma expressão aqui do Salmo 2, versículo 7. Em todas as vezes, isso está relacionado ao poder de Deus e à manifestação desse poder aos homens. O que isso significa? Este hoje, a expressão hoje que Davi coloca aqui no seu texto, está falando a respeito do tempo onde essa filiação, esse relacionamento com Deus passou a ser mostrado às pessoas. Não é o início do Senhor Jesus como filho, mas é o início da sua manifestação como filho, onde ele passa a se mostrar como filho de Deus, ok? Essas são as duas escrituras mais difíceis de se explicar a respeito da eterna filiação do Senhor Jesus. Trazem algumas dúvidas para nós sim, mas que, buscando a palavra de Deus, nós podemos entender que o Senhor Jesus, ele sempre foi o Filho de Deus e nada pode questionar isso. Bom, mas nós não vamos falar só de escrituras difíceis, né? Ou de coisas que não são fáceis para nós vermos a filiação do Senhor Jesus. Mas nós vamos ver também provas bíblicas a respeito da sua filiação com Deus. Em Isaías 9, versículo 6, o profeta diz o seguinte: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Reparem na diferença. O menino nasceu. A partir daquele momento, ele passou a ser carne e osso. Ele encarnou, o verbo se fez carne. Ele passou a existir a partir daquele momento como carne, ok? Ele já existia antes. Mas o filho foi dado, ou seja, ele já era filho mesmo antes do seu nascimento. Se a partir daquele momento ele tivesse passado a ser filho, a profecia de Isaías seria: um menino e um filho nos nasceu. Mas não é essa a verdade apresentada através da palavra de Deus. Nós podemos ver também em Gálatas 4, versículo 4, como Paulo expressa a missão que o filho recebeu do pai.
E ele diz, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O termo enviou aqui é como aquele que recebe uma missão. O Senhor Jesus, ele sendo o Filho, ele recebeu a missão do Pai para vir a este mundo, na plenitude dos tempos. Diversos outros textos na Palavra de Deus nos vão mostrar a eterna filiação do Senhor Jesus, como Provérbios 30, versículo 4, Miqueias 5:2, João 1:1 até o versículo 18, falando a respeito do Verbo, Colossenses 1:12, onde Paulo vai de maneira muito clara e explicativa mostrar o poder do Senhor e como ele trabalha em toda a criação. Nós vamos, inclusive, comentar esse texto em outros vídeos. Hebreus 1, de 1 a 3. Então, em diversos textos é mostrado para nós que o Senhor Jesus sempre foi o Filho de Deus. Nós não temos nenhum texto bíblico que possa embasar a ideia de que em um determinado momento o Senhor Jesus passou a ser o Filho de Deus. Logo, essa afirmação é uma heresia e não pode ser dita em nosso meio, então nós também não podemos aceitar que isso seja dito por alguém. Agradeço a todos que assistiram até aqui, você que esteve aqui conosco, espero que tenha sido proveitoso para você esse momento e espero te ver em outros vídeos aqui também no canal. Grande abraço a todos, que o Senhor os abençoe.